Pronto, querido. Então, como eu estava dizendo, quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter me concedido essa oportunidade, e em seguida ao Célio, por ter feito esse convite tão precioso para mim, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de todos vocês, não porque sou eu, mas porque a palavra dele é viva e eficaz. Então, eu tenho certeza que, em alguma medida, todos sairão daqui edificados. E dito isso, meus irmãos, eu convido todos vocês a abrirem as Escrituras no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 25 até o verso 34. Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos nos dirigir ao Senhor em uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer de todo o coração pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo e bendito nome, que é um nome sobre todo nome. Se nós estamos aqui e se nós declaramos que Te amamos, é porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Então, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e eu Te suplico nesta noite, fale com todos os que aqui se encontram. Não permita que ninguém saia daqui sem ser de alguma forma tocado pelo poder da Tua palavra. Pai querido, desobstrua o entendimento, arrebenta, Senhor, o coração de pedra, e que o Teu Espírito encontre em cada coração uma terra fértil, e que cada coração se transforme num abrigo e que produza crescimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a resplandecermos neste mundo como astros luminosos no meio dessa geração incrédula e perversa, para que todos possam perceber que dentro de nós habita o Teu Espírito, que a luz do Teu rosto continue brilhando em nossa vida, para que todos glorifiquem o Teu santo e bendito nome. E nesse momento, Senhor, eu faço das palavras de João Batista as minhas também. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Assim eu Te oro e já Te agradeço no nome do Senhor Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Meus irmãos, eu estou certo que todos vocês, em alguma medida, já ouviram falar a respeito daquele transatlântico luxuoso chamado Titanic. O Titanic, ele teve a sua primeira viagem, ele partiu no dia 10 de abril de 1912. Aquilo foi um evento fantástico. Era um dos maiores navios já construídos
pelas mãos humanas até então. E ali dentro daquele navio, junto com outras 1.500 pessoas, havia um homem chamado John Jacob Astor. Esse homem, ele era o mais rico daquele navio. Ele tinha negócios imobiliários nos Estados Unidos, de modo que ele se tornou um bilionário. Ele foi um dos primeiros bilionários dos Estados Unidos. Era um homem de fato muito rico e famoso já no seu tempo. E o que acontece? Apesar dele estar naquele navio, juntamente com outras pessoas, apesar dos técnicos garantirem a segurança daquele navio, dizendo inclusive que era impossível de afundar, na noite do dia 14 de abril daquele mesmo ano, obviamente, aquele navio bateu num iceberg. Em menos de 3 horas, aquele navio luxuoso, grandioso, afundou nas águas gélidas do Atlântico Norte. Cerca de 1.500 pessoas morreram. E aquilo se tornou uma das maiores tragédias da história marítima. Até hoje é lembrado com muita frequência como uma catástrofe sem precedentes até então. Mas acontece que no dia 16 de abril, melhor dizendo, no dia 16 de abril, um jornal chamado The New York American, ele noticiou aquela tragédia. Até então não se sabia ao certo a quantidade de pessoas que haviam morrido, mas sabiam com certeza que estavam entre 1.500 e 1.800 pessoas. E aquele jornal destacou na capa a notícia de que John Jacob Astor morre junto com outras 1.500 a 1.800 pessoas. Eu vi a imagem na internet da capa desse jornal e aquilo me chamou a atenção, porque da forma com que a notícia foi anunciada, dava a impressão de que somente o Astor era quem de fato tinha importância. Como se os demais não tivessem valor algum, porque só o nome dele foi destacado na página daquele jornal. Era como se eles estivessem dizendo, entre todos os que morreram, esse aqui era quem mais importava. E aquilo, em alguma medida, me deixou chateado, porque eu compreendi ainda mais que nesse mundo as pessoas têm valor. O valor das pessoas é medido por aquilo que elas têm. O valor das pessoas é medido por aquilo que elas possuem, pelo destaque que elas ocupam na sociedade. E já naquele tempo isso foi noticiado. E isso só reflete que a humanidade, de modo geral, mudou pouca coisa. Ainda hoje, o mundo só valoriza quem tem posse, quem tem riqueza. Essas pessoas são valorizadas, mas ao mesmo tempo que eu fiquei chateado em ver aquilo, eu me alegrei, porque eu me lembrei que com o nosso Senhor não é assim. O nosso Senhor, Ele cuida de cada um dos seus filhos, não importa se eles são ricos ou pobres. O mesmo amor que Deus dispensa para um rico, Ele também dispensa para o mais pobre. Então, eu lembrei de uma passagem bíblica que é justamente essa que nós vamos explorar aqui no sermão dessa noite. E a passagem que nós iremos ler, que nós já lemos, mas que iremos nos aprofundar, ela na verdade encontra-se dentro de uma outra história. É a história de Jairo e sua filha. Então, a passagem da cura da mulher enferma acontece no meio dessa história. E por questão de tempo, nós iremos explorar apenas a passagem que corresponde à história dessa mulher. E, de modo geral, nós temos aqui Jairo, que era o chefe da sinagoga, uma figura proeminente na sociedade, uma figura respeitada, era o líder da sinagoga, era um homem respeitado e era um homem influente também. Em contrapartida, nessa mesma história, no meio dessa história, nós temos aqui uma mulher anônima. O autor não se propôs a colocar aqui o nome dela. Era uma mulher anônima e de um modo geral, esse título universaliza a sua própria existência.
e nós vamos entender por que o nome dela não é mencionado aqui. Mas o fato é que era uma mulher anônima, como eu já mencionei, mas além disso, era uma mulher doente há 12 anos, era uma mulher rejeitada pela sociedade, era uma mulher completamente esquecida pelas pessoas, era uma mulher que não tinha saúde, era uma mulher que não tinha dinheiro, era uma mulher que não tinha status social. Mas o Senhor Jesus parou tudo o que ele estava fazendo quando sentiu o toque de fé daquela mulher, socialmente falando, completamente insignificante. E é com base nisso que nós vimos até agora, com base nisso que eu disse até agora, o título da mensagem deste sermão é: o que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando todas as nossas possibilidades se esgotaram? O que fazer quando nós não temos mais condições de fazer nada? Portanto, o título, eu repito aqui, é: o que fazer quando tudo parece perdido? E a primeira lição que o texto nos apresenta, o que fazer quando tudo parece perdido, é admitir que você por si só já não pode fazer mais nada por si mesmo. E essa lição nós vemos claramente nos versos 25 e 26. E vejamos com detalhes e com bastante calma o que diz o versículo 25. Diz assim: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, vamos analisar isso aqui com mais calma. Era uma mulher que tinha uma condição física totalmente debilitada. Era uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo menstrual intenso e ininterrupto. Aquilo havia se tornado uma doença crônica, era um problema já tido como grave. E as consequências de alguém que perde muito mais sangue do que consegue repor, se reflete também nas suas condições físicas. Uma pessoa que perde muito sangue, ela sofre com anemia. Anemia é provocada por conta da deficiência de ferro no organismo. Então era uma mulher que sofria com anemia, era uma mulher que sofria fadigas constantes, era uma mulher que certamente sofria também com as fraquezas, porque o seu organismo não conseguia produzir tudo aquilo que ela precisava para ter uma boa saúde. E era uma mulher que certamente sofria com muita frequência de desmaios. O texto obviamente não menciona isso, mas o problema que é apresentado nas Escrituras, e hoje com o avanço da medicina, já podemos entender claramente quais eram as consequências de alguém que padecia desse mal. Mas além de tudo isso que eu mencionei, essa mulher sofria de um problema prolongado, porque eram 12 anos padecendo de uma enfermidade grave. Essa mulher tinha suas expectativas de cura totalmente frustradas. Ela fez o que pôde, mas ela não encontrou a solução para o seu problema. E o texto prossegue. Olha o que diz o versículo 26. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, essa mulher, ela gastou todas as economias que possuía para obter a própria cura. Ela certamente foi atrás dos melhores médicos que até então, naquele tempo, poderia se encontrar. Ela não poupou esforços para conseguir a tão esperada cura. Mas o texto diz que os médicos não puderam ajudá-la. Mesmo ela gastando tudo, procurando os melhores médicos, ninguém foi capaz de fazer absolutamente nada por ela. Antes, diz o texto que a situação dela se agravava mais ainda, pois ficava cada vez pior. Eu quero que você pense um pouco, tente se colocar na pele dessa mulher. Naquele tempo, meus irmãos,
A situação era muito delicada, especialmente porque a lei de Moisés, em Levíticos, no capítulo 15, nos versos 25 a 27, diz que uma mulher, quando tinha um fluxo sanguíneo além do tempo normal, ela era considerada impura, e tudo aquilo que ela tocava era também considerado impuro. Mas, voltando um pouquinho, o texto diz que ela dispensou todos os seus bens em busca da cura e não alcançou. Percebam, meus irmãos, como a situação dela foi se agravando mais e mais. Além dela ser uma pessoa doente, agora ela era uma pessoa pobre. Veja como a calamidade aumentou na vida daquela mulher. Veja como o drama pessoal se intensificou. Pois além de doente, era uma mulher economicamente falida. Era uma mulher que já não tinha mais para onde correr. E o sofrimento prolongado na vida de qualquer pessoa, meus irmãos, gera desesperança. Porque qualquer pessoa normal, quando busca os recursos necessários, quando tem acesso à medicina de qualidade, quando mesmo tendo acesso a tudo isso, não consegue obter a tão desejada cura, o que resta para essa pessoa? Só resta aguardar a morte. A história dela representa a falência dos recursos humanos, e eu não me refiro apenas a recursos financeiros, eu me refiro aos recursos de toda espécie. Chega um determinado momento, meus irmãos, que a própria medicina não apresenta solução. Os homens mais inteligentes que se debruçam na busca de soluções para doenças não conseguem chegar a um consenso, não conseguem identificar a cura. A situação dessa mulher se agravava dia após dia. Aquilo certamente a deixava profundamente triste, e aquilo afetava a sua vida física, a sua vida financeira e principalmente a sua vida emocional. Porque, como eu disse, a lei de Moisés estabelecia que uma pessoa nessa condição, com um fluxo sanguíneo contínuo, deveria permanecer afastada das outras pessoas, pois tudo em que ela tocava se tornava impuro, e todos aqueles que tocavam nela eram também considerados impuros. Então era uma mulher que de uma hora para outra teve que conviver com a ausência dos entes queridos. Era uma mulher que de uma hora para outra não tinha mais a alegria de dar um abraço, talvez, no seu marido. De uma hora para outra ela se encontrou completamente sozinha. Não podia desfrutar do carinho de ninguém. Ela passou a viver como uma leprosa, porque os leprosos também tinham que viver da mesma maneira. Essa mulher representa alguém que tentou de tudo e fracassou. A dor dessa mulher tem muito a nos ensinar, porque ao longo de 12 anos ela teve que conviver com uma tristeza profunda na alma. Era uma dor contínua, constante, noites e noites em claros, quando muito mal dormida. Só Deus sabe quantas lágrimas encharcaram o travesseiro daquela mulher. Lágrimas de sofrimentos constantes e sem nenhuma perspectiva de término. Aquela mulher viveu um drama terrível, e os impactos disso afetavam toda a sua vida. Na área conjugal, como eu já disse, se ela era casada, se ela fosse casada, ela não poderia ter relações com seu marido. Se ela fosse solteira, ela não poderia sequer imaginar casando com outra pessoa, porque o problema que ela tinha que lidar, ela fazia com que ela tivesse a obrigação de se manter afastado das pessoas. Se essa mulher fosse casada, o texto não diz. Certamente, o seu casamento já estava passando por um desgaste muito profundo, ou um desgaste ou uma ruptura total, porque quem é que pode permanecer assim por muito tempo?
de modo que a situação dela era realmente muito grave, e eu dou destaque a isso, porque nós vamos aprender o que Jesus pode fazer, ainda que a dor do ser humano, ainda que o sofrimento do ser humano seja tão profundo contra os maiores abismos. Na área social, ela teve que viver no isolamento, na exclusão. Ela não podia se relacionar com ninguém. Ela tinha que viver agora com a vergonha e com a completa reclusão. O ostracismo passou a definir a vida daquela mulher. E quanto à área religiosa, uma pessoa considerada impura, ela não poderia cultuar, ela não poderia frequentar nem a sinagoga e muito menos o templo, pelo fato de que a sua condição tornava ela impura, de modo que essa mulher estava excluída da comunhão. Percebam, meus irmãos, como o cerco foi fechando de uma tal maneira a ponto dessa mulher ter que se acostumar a viver sozinha. 12 anos vivendo sozinha. Sofrimento prolongado, esperanças frustradas, colapso total. Todas as suas economias se desvaneceram. Ela se esforçou o máximo que pôde, mas ela não conseguiu alcançar a cura que ela tanto deseja. E o mesmo, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa acontece em nossos dias. Quantas pessoas que estão enfrentando enfermidades graves, enfermidades que a própria medicina já não deu mais esperança, e ainda assim são pessoas que estão fazendo tudo o que pode para recuperar a saúde e já não conseguem mais. Percebam, meus irmãos, como depositar a nossa confiança nos recursos deste mundo muitas vezes é uma atitude absolutamente inútil. Quantas pessoas confiam no dinheiro que possuem em suas contas? Quantas pessoas confiam na segurança dos homens? Quantas pessoas confiam na proteção que o dinheiro pode lhes conceder? Mas em muitos casos, meus irmãos, tudo isso é em vão. E nós podemos compreender também que, assim como essa mulher, nós também em nossos dias existem situações, não necessariamente ligadas à doença, a enfermidades, mas em muitas situações da vida, nós podemos de uma hora para outra nos encontrarmos no meio de um problema onde nós mesmos não temos mais a capacidade de buscar a solução. Nós não temos condições de sair na situação em que nós nos encontramos. Quantas pessoas entram no desespero porque não conseguem mais encontrar solução para os seus próprios problemas? Quantas pessoas, diante de uma situação assim, dão cabo da própria vida? Existem dores que vão para além das dores do corpo, são dores que nos isolam, são dores que nos silenciam, são dores que desgastam a nossa alma, que tiram de nós a esperança. Mas tudo isso que eu estou dizendo nem quero que vocês entendam como uma crítica aberta à medicina em si. Eu chamo a atenção aqui, meus irmãos, para a limitação humana diante de certos problemas da vida. Mas o texto nos apresenta uma segunda lição. Se nós aprendemos o que fazer diante de situações ruins, o que fazer diante de situações que nos provam a nossa fé, diante de situações que desafiam a nossa fé em Deus, o que fazer quando tudo parece perdido, nós vimos que nós precisamos admitir que muitas vezes nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer mais nada, porque tudo que podíamos fazer já foi feito. E assim como essa mulher, nada melhora, muitas vezes só piora, apesar de todo o esforço empregado. Mas esse texto também nos apresenta uma segunda lição. E a segunda lição é: compreenda que Cristo é a sua única saída. O que fazer quando tudo parece perdido? Compreenda que Cristo é a sua única saída.
Isso nós encontramos entre os versos 27 e 28. Vejamos o que está escrito no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E o verso 28 diz: porque dizia, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Meus irmãos, quando nós lemos com um pouco mais de atenção, especialmente esse versículo 27, nós podemos constatar que aquela mulher, ela ouviu a respeito da fama de Jesus, e isso vai ao encontro com aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, onde ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouviu a fama de Jesus, e imediatamente fez com que ela se mobilizasse. Ela creu naquilo que ela ouviu. Nós não sabemos ao certo o grau de profundidade daquilo que ela absorveu. Nós não sabemos sequer aquilo que ela ouviu. Mas alguma coisa da parte do Senhor ela ouviu, e ela não poupou esforços. Ela decidiu tentar mais uma vez. Percebam, meus irmãos, como apesar das dificuldades da vida, apesar da dureza da realidade, da existência daquela mulher, fica claro que se tratava de uma mulher batalhadora, uma mulher determinada, uma mulher incansável, apesar da pouca força que tinha. Em alguma medida, ano após ano, embora ela ia se sentindo cada vez mais fraca, em alguma medida ela sentia que nem tudo estava perdido. Ela decidiu continuar lutando por si mesma, confiando não mais nas próprias forças, confiando não mais nos próprios recursos, mas confiando agora no poder de Cristo. E ela vai atrás, ela procura saber o que mais que esse homem tem para fazer, e ela faz uso de uma estratégia. Olha o que diz o versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Percebam, meus irmãos, uma mulher que sofre há 12 anos, é inevitavelmente uma mulher fraca, uma mulher sem forças, e logo ela não teria as forças necessárias para abrir caminho diante de uma multidão. Ela não tinha condições de abrir espaço no meio de tudo, no meio de todos. Então, estrategicamente, ela vai por trás, ela acompanha o fluxo do povo, ela acompanha a maré, digamos assim, e até que ela consegue perceber que está se aproximando de Cristo, até que num dado momento ela toca a orla das suas vestes, e o Senhor Jesus percebe que algo aconteceu ali. Algumas traduções diz que o Senhor percebe que dele saiu virtude. O Senhor Jesus percebeu que alguém o tocou de uma maneira especial. Vale mencionar aqui que um pregador chamado Charles Spurgeon, ele fazendo um comentário a respeito dessa passagem, ele disse que a grande multidão apertava Jesus, mas só essa mulher o tocou. Só essa mulher o tocou de uma maneira especial. Só essa mulher tocou Jesus pela fé. Não foi o toque de suas mãos que fizeram com que Jesus se atentasse para ela, mas foi a fé demonstrada nessa atitude que chamou a atenção de Jesus. Veja, meus irmãos, aquela mulher, diferente de toda aquela multidão que o apertava, aquela mulher o tocou com intencionalidade. Aquela mulher tinha um propósito claro, aquela mulher tinha um objetivo definido, que era alcançar a própria cura. E ela sabia que se ela fizesse alguma coisa, se ela chegasse o mais próximo possível do Senhor Jesus, ela poderia ter, quem sabe, a sua dor, o seu sofrimento estancado. Mas os apóstolos não perceberam isso. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Os apóstolos acharam que aquilo era uma pergunta um tanto quanto tola.
Um deles chegou a dizer: Senhor, a multidão te aperta e tu me perguntas, quem te tocou? Mas o Senhor não queria expor aquela mulher à vergonha diante daquela multidão. O Senhor Jesus queria que ela declarasse aquilo que estava no seu coração. Era um anúncio público de uma fé que se iniciava naquele momento. E aqui vai uma terceira lição que o texto nos apresenta. O que fazer quando tudo parece perdido? Nós devemos nos render diante de Cristo, sem reservas. Quando tudo parecer perdido na sua vida, renda-se a Cristo, sem reservas. Isso nós aprendemos nos versos 29 e 34. Olha o que diz o versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Percebam, meus irmãos, que quando Cristo age, a coisa acontece imediatamente. Não é necessário uma campanha de 7 dias. Não é necessário uma campanha de 21 dias. Porque aquele que tem fé em Cristo sabe que basta uma palavra apenas, para que tudo seja transformado por inteiro na vida de qualquer indivíduo. Basta uma palavra que toda a realidade é transformada. Basta um ato de Jesus para que tudo seja novo na vida de quem quer que seja. Quando Jesus age, meus irmãos, a transformação é real e absoluta. Mas o versículo 30 nos traz mais informações. Diz assim o verso 30: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E eu torno a dizer aqui mais uma vez, a pergunta está longe de ser um ato de ignorância da parte do Senhor. É certo que o Senhor sabia, mas o Senhor queria conhecer melhor aquela pessoa. O Senhor Jesus queria olhar para os olhos daquela mulher. Mesmo cercado de pessoas, mesmo estando ali envolto de pessoas que o apertavam, isso nos ensina, meus irmãos, que o Senhor tem um povo muito grande na face da terra, mas Ele se preocupa com você como um indivíduo. O Senhor não trata os seus filhos na baciada. O Senhor não trata os seus filhos em lote. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece o sofrimento de cada um de nós, de maneira individualizada, de maneira pessoal. E era justamente aquilo que o Senhor Jesus quis demonstrar. Mesmo os discípulos não compreendendo, não discernindo a diferença entre o toque da multidão e o toque da fé daquela mulher, o Senhor Jesus não queria simplesmente curá-la de uma maneira anônima. O Senhor Jesus queria um relacionamento com aquela mulher. E é isso que o Senhor Jesus continua querendo com cada um de nós. O Senhor quer um relacionamento com todos aqueles que sofrem. Mas aqueles que sofrem precisam reconhecer que por eles mesmos já não é possível fazer mais nada. O Senhor Jesus quer relacionamento com aqueles que sofrem, mas para isso eles precisam reconhecer que dependem totalmente de Deus. São dessas pessoas que o Senhor Jesus quer estreitar a sua relação. Jesus, ele personaliza o milagre nessa mulher. Jesus, ele quer olhar para ela, porque Jesus entende a dor. Jesus compreende o nosso sofrimento. E o Senhor, como eu já disse, o Senhor não quer curar ninguém de maneira anônima. Antes, Ele quer estabelecer uma relação com essas pessoas, uma relação verdadeira, uma relação que está para além da cura física, mas uma relação que seja sustentada por toda a eternidade. É esse o tipo de relacionamento que o Senhor procura.
Veja como essa mulher se humilhou diante de Deus. Olha o que diz o versículo 33. Olha como ela reagiu diante da pergunta de Jesus. Verso 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia, ou seja, plenamente consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela certamente contou tudo aquilo que ela vinha sofrendo, todos esses 12 anos de sofrimento intenso, ela compartilhou com o Senhor Jesus naquele instante. E o Senhor Jesus parou tudo que ele estava fazendo. Ele estava indo em direção à casa de Jairo. Mas diante de alguém que sofre, o Senhor Jesus, ainda assim, apresenta a sua atenção. Porque todo aquele que o busca com o coração quebrantado, todo aquele que o busca com fé, o Senhor Jesus dá atenção. O Senhor Jesus se volta para quem padece. E o Senhor ouve tudo que ela tem a dizer. E veja, ela estava atemorizada, ela estava tremendo, ela se lança aos pés do Senhor. E isso mais uma vez me faz lembrar a própria Escritura, um verso que diz que todo aquele que se humilha será exaltado. E essa mulher se humilhou aos pés do Senhor. E aquela mulher anônima, que viveu por 12 anos excluída da sociedade, 12 anos sem se relacionar com o marido, se casada fosse, uma mulher que viveu à margem da sociedade, sem poder se relacionar com ninguém, uma mulher que sequer poderia ir ao culto. Aquela mulher recebeu uma nova identidade, dada pelo próprio Senhor Jesus. Olha que bonito, olha o que ele diz no versículo 34, depois de ouvir tudo aquilo que ela tinha para dizer, Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher que era anônima, aquela mulher que não tinha identidade, agora ganhou status de filha de Deus. Tem coisa mais preciosa, meus irmãos, do que ser considerado filho e filha de Deus. O que há de mais precioso nesse mundo, a não ser termos a convicção que nós de fato temos Deus como Pai? O que adianta se Jesus curasse aquela mulher e a partir dali aquela mulher decidisse viver de uma maneira que ela mesma definia como certo e errado, longe da vontade de Deus? Aquela mulher passaria toda a sua eternidade longe de Deus, no inferno. Percebam como nem sempre a cura é o melhor que Deus pode fazer por nós. Às vezes, por conta de seus desígnios, o Senhor permite que os seus filhos vão para a eternidade vitimados por alguma doença. Isso faz parte dos desígnios de Deus, não nos compete compreender. Às vezes vai, crente morre doente, às vezes acontece, mas eu ressalto aqui, meus irmãos, que o Senhor tem prazer de nos abençoar. O Senhor tem prazer em ver o seu povo sadio. E naquele instante, aquela mulher recebeu não só a cura física, mas ela recebeu 3 curas. Ela recebeu a cura física, evidentemente. Ela teve o seu fluxo estancado. Ela recebeu a cura que ela tanto precisava. Mas ela também foi curada emocionalmente. Jesus não a desprezou. Jesus não se manteve distante dela como todas as pessoas deveriam fazer. Aquela mulher que outrora era anônima, passou agora a ser chamada filha de Deus. Mas o Senhor Jesus também permitiu que ela tivesse uma cura espiritual, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Aquela mulher foi atrás apenas de uma cura e recebeu também a salvação da sua alma. Percebam, meus irmãos, como o Senhor dá sempre muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor sabe ser generoso. Jesus sempre
dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, eu reforço aqui, já nos encaminhando para o fim, o Senhor Jesus não nos trata como números, o Senhor Jesus nos trata como indivíduos. O Senhor Jesus entende a sua dor, o Senhor Jesus entende as suas particularidades, o Senhor Jesus entende o que te aflige. Mesmo que você esteja inserido numa multidão, o Senhor Jesus enxerga você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Muitas pessoas apertavam o Senhor, a maioria compostas por pessoas curiosas, sem nenhum compromisso genuíno com Cristo, mas aquela mulher o tocou com fé, porque é com fé que a gente move o coração de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa noite nós aprendemos que quando tudo parece perdido, em primeiro lugar, você precisa admitir que você por si só já não pode mais fazer nada. Quando tudo parece perdido, você aprendeu que deve compreender que Cristo é a sua única saída. Quando tudo parecer perdido na sua vida, você precisa render-se a Cristo sem reservas, porque Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que te protege. Mas vejam, meus irmãos, não foi simplesmente o toque das mãos daquela mulher, e eu faço questão de repetir isso, foi o toque da fé. É o toque da fé que chama a atenção do Senhor. E talvez, em alguma medida, você esteja se sentindo, guardadas as devidas proporções, se sentindo tão mal quanto aquela mulher, se sentindo limitado, se sentindo sem forças, se sentindo rejeitado. Talvez você esteja se sentindo sem esperança diante do problema em que você está metido. Talvez você esteja aqui nessa noite com a alma sangrando. Mas hoje o Senhor te convida a tocá-lo pela fé. Não seja como aquela multidão. Talvez você esteja se sentindo tão pequeno, tão indigno, a ponto de se perguntar: será que o Senhor ainda se importa comigo? E a resposta que eu te dou nessa noite é sim, o Senhor se importa com você e quer saber mais. A boa notícia é que o Senhor continua andando no meio do seu povo. Portanto, não perca a oportunidade de tocá-lo pela fé. Não perca a oportunidade de chamar a atenção do Senhor. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitas igrejas estão cheias de gente, mas a maioria delas não tem um compromisso verdadeiro com Deus. O número de evangélicos nesse país está só aumentando, mas se isso de fato fosse composto por pessoas que realmente tivessem o desejo de viver com Deus, esse país já estava diferente. Mas não é isso que nós percebemos no meio da nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso é que é muito possível estar perto de Cristo, mas ao mesmo tempo não experimentar o poder que Ele tem. É possível estar perto de Cristo, mas não desfrutar da sua presença genuína. Quantas pessoas, meus irmãos, vêm para as igrejas, oram, louvam, mas o seu coração está distante. São pessoas que até participam da ceia, mas não se alimentam do pão da vida. São pessoas que cantam, se ajoelham, mas não se alimentam de Cristo. Estão aqui talvez porque não há um lugar melhor para ir. E eu chamo a atenção de vocês para esse compromisso. O nosso Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Portanto, meus queridos irmãos, não se contentem apenas em serem ouvintes do Evangelho. Nós temos a oportunidade de termos uma vida diferente. Nós temos a oportunidade de sermos conhecidos como amigos de Deus. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós nessa noite. Que essa palavra encontre lugar e encontre um abrigo dentro do teu coração.
Vamos nos dirigir a Deus em mais uma oração.